Minha família me expulsou por causa das mentiras da minha irmã. Mas agora eles estão implorando para eu voltar. Eu tinha 21 anos quando meu noivo me pediu em casamento. Ele era a luz absoluta da minha vida. Nós nos conhecíamos desde a pré-escola, nossas famílias são muito próximas. Ele vinha jantar conosco diariamente e vice-versa. Ele não tinha irmãos, mas eu tenho 2 irmãs mais velhas. Isso era muito importante, já que ele também era muito próximo delas. Crescemos juntos. Quando começamos a namorar, acho que nossos pais não pararam de comemorar por semanas. Ele me ajudou a lidar com muita da minha ansiedade. Mesmo quando ganhei um pouco de peso e minha mãe me criticou, dizendo que ele ia me deixar, ele a repreendeu e disse que me amava pelo que eu era, não pela minha aparência. Ele afirmava que eu era a garota mais bonita do mundo para ele. Ficamos noivos por apenas 6 meses antes do incidente. Minha irmã do meio, vamos chamá-la de Nick, era uma pessoa muito fria e nunca mostrava carinho. Ela só se abria com meu noivo, pois ela o via como um irmão. Ele também ajudou muito em seus momentos difíceis, como lutar contra o vício em drogas e com a lei. Ela e eu nunca nos demos bem. Eu a amava muito porque ela era minha irmã, mas não gostava dela como pessoa. Do nada, ela me disse que queria me levar para sair à noite, já que nunca tínhamos saído juntas, e ela se sentia mal por estar distante de mim. Concordei e naquela noite saímos. Sair à noite não era muito meu estilo, mas depois de algumas bebidas, eu relaxei um pouco e comecei a me divertir. A noite estava indo bem até que Nick viu um cara do outro lado da sala por quem ela disse que estava interessada. Ela foi até ele e em poucos minutos voltou com uma expressão fechada. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela não disse nada. Insisti porque não queria que nossa noite fosse arruinada, então ela me contou que o cara não queria o número dela, mas sim o meu. Disse a ela que ele era um perdedor e que havia muitos caras por aí que dariam tudo para estar com uma garota como ela, mas ela não se convenceu. Ela me disse que precisava usar o banheiro e depois iríamos embora. Esperei por mais de 1 hora. Durante esse tempo, bebi vários coquetéis e então comecei a me sentir tonta e com vertigens. Pensei em pegar um táxi para casa, já que tinha certeza de que Nick tinha ido embora. No entanto, ao sair, esbarrei em um amigo de Nick com quem ela havia namorado brevemente. Ele me perguntou se eu precisava de ajuda para chegar ao meu carro, e expliquei que estava pegando um táxi. Ele disse que também estava indo embora e que poderíamos compartilhar um táxi. Concordamos e saímos juntos da boate e entramos no primeiro táxi que vimos. Tentei encontrar meu celular na minha bolsa, mas me senti cada vez mais tonta. Não me lembro do que aconteceu em seguida, pois desmaiei e acordei na manhã seguinte em um sofá duro, com a cabeça latejando. Quando recuperei a consciência, percebi que estava na casa do amigo de Nick e meu celular estava na mesa de vidro à minha frente, mas estava sem bateria. Quando ele percebeu que eu estava acordada, ofereceu alguns comprimidos e água e explicou que eu tinha desmaiado no táxi e ele não lembrava o endereço dos meus pais. Então, me trouxe para cá e me colocou no sofá. Eu disse a ele que precisava ir para casa, pois meu noivo estaria preocupado. Ele chamou um táxi e fui embora. Quando cheguei à casa dos meus pais, minha mãe, meu pai, Nick, meu noivo e seus pais estavam todos na sala de estar. Pensei que estavam preocupados comigo, mas no momento em que abri a boca, meu noivo perguntou como eu pude fazer isso com ele. Tentei explicar que meu celular tinha acabado a bateria, mas ele começou a gritar, acusando-me de traição. Fiquei perplexa. Por que ele pensaria isso? Tentei explicar o que aconteceu naquela noite, mas ele não me deixava falar. Nick então interveio e disse que eu era uma mentirosa e como eu pude ser tão insensível com um homem que esteve ao meu lado nos momentos bons e ruins. Ela continuou dizendo que eu flertei com vários caras aleatórios a noite toda e quando ela foi ao banheiro, me viu sair com um amigo dela. Tentei explicar o que realmente aconteceu, mas ela mostrou fotos no celular dela em que estávamos saindo e a mão dele estava nas minhas costas, me guiando para fora. Sim, a foto parecia horrível e eu estava tão bêbada que nem percebi que ele estava tocando em mim. Meu noivo estava tão bravo, continuava gritando e tanto a mãe dele quanto a minha estavam chorando. Pedi a Nick para ligar para o amigo dela e ele confirmaria que nada aconteceu, mas quando ela ligou para ele, ele contou uma história completamente diferente. Ele disse que eu implorei para que ele me levasse para a casa dele e quando chegamos lá, dormimos juntos várias vezes. Fiquei furiosa, comecei a chorar e a gritar com Nick, porque sabia que ela havia armado toda essa situação para me prejudicar. Implorei ao meu noivo para acreditar em mim, mas ele apenas balançou a cabeça e saiu. Quando todos foram embora, minha mãe me deu um tapa no rosto e me disse para sair. Saí e fui para a casa de um amigo, onde fiquei por algumas noites. Durante essas noites, liguei para meu noivo chorando e implorando para que ele acreditasse em mim, mas tudo caiu em ouvidos surdos, já que ele nunca retornou minhas ligações ou mensagens. Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que estava me expulsando e que não podia acreditar que eu faria algo assim. Além disso, houve vários insultos ofensivos que não acho que eu possa repetir aqui. Ela nem me deu tempo para pegar minhas coisas e simplesmente jogou tudo fora. Agora eu estava sem teto. Nenhum membro da minha família me acolheu, pois escolheram o lado do meu noivo e da minha mãe. Eu estava sem teto e solteira em menos de 1 dia e meio. Meu mundo inteiro tinha sido arrancado por causa das mentiras de Nick. Nas semanas seguintes, tentei de tudo para reconquistar meu noivo e minha família. O limite para mim foi quando chegou o Natal e fui à casa da minha mãe para tentar me reconciliar. Estive indo de sofá em sofá durante esse tempo. Quando cheguei à casa dos meus pais, bati na porta, mas ninguém atendeu. Então, meu amigo me ligou e disse que tinha visto no Facebook que minha família estava em outro estado celebrando o Natal e postaram fotos online. Todos estavam lá, minhas irmãs, meus pais, avós e até meu noivo e sua família. Quando vi as fotos, não consegui parar de chorar, pois todos pareciam tão felizes. Chorei por dias antes de decidir bloquear todos eles. Até devolvi o anel de noivado.
Meu amigo conhecia alguém a algumas horas de distância que estava procurando ajuda em seu restaurante, e ele também tinha um lugar para morar acima do local de trabalho. Assim, eu poderia alugar a um preço baixo e trabalhar ao mesmo tempo. Eu queria recomeçar minha vida, pois me machucou muito que ninguém ficou ao meu lado e todos me deixaram para me virar sozinha. Consegui me mudar rapidamente e estava me saindo bem. O apartamento era pequeno e eu tinha que trabalhar mais de 10 horas quase todos os dias, mas consegui economizar bastante dinheiro. Agora não estou mais morando no apartamento. Consegui alugar um condomínio muito melhor, mas ainda estou trabalhando no restaurante como gerente assistente. Já se passaram cerca de 2 anos desde que parti e não falei com nenhum membro da minha família. Não tenho ideia do que está acontecendo com eles, até que alguém bateu na minha porta. Era meu ex-noivo. Fiquei chocada, para dizer o mínimo. Todos esses sentimentos vieram à tona, e tudo o que eu queria fazer era pular em seus braços. Mas então me lembrei da dor que senti e tentei bater a porta na cara dele. No entanto, ele assegurou e pediu para que eu o deixasse explicar. Ele disse que Nick se casou e confessou que mentiu sobre a situação porque tinha encontrado alguém que ela amava muito. Ela percebeu o quão horrível foi o que ela fez. Perguntei a ele como ele me encontrou e ele disse que meu amigo contou a ele. Toda a minha família estava tentando entrar em contato comigo e queria me ver. Eu disse a ele que precisava de tempo para decidir se queria tê-los em minha vida. Ele saiu e desde então tenho estado uma bagunça. Não sei o que fazer. Sei que nunca vou perdoar Nick. Ela poderia apodrecer por tudo o que me fez passar. No entanto, é difícil porque minha outra família e meu noivo não sabiam que ela estava mentindo. Além disso, também senti que eles me abandonaram muito rapidamente, sem me deixar explicar meu lado da história. Atualização: minha família me expulsou por causa das mentiras da minha irmã. Mas agora eles estão implorando para eu voltar. Eu nunca retornei para meu ex, não sabia o que fazer, mas eventualmente ele deve ter dado meu número de telefone para meus pais, já que eles mandaram mensagens pedindo para nos encontrarmos. Eu nunca respondi e planejava organizar uma reunião pelo Zoom, mas não foi necessário, pois eles também apareceram na minha porta. Bem, meu pai apareceu. Quando abri a porta e o vi ali em pé, acabei vomitando, e ele insistiu em limpar. Quando ele terminou, nos sentamos e eu comecei a chorar descontroladamente. Minhas emoções estavam bagunçadas e meu pai usava a mesma colônia há muito tempo, então quando senti o cheiro, todas essas memórias voltaram. Ele tentou me abraçar, mas eu o afastei e perguntei por que ele estava ali. Ele explicou que ele e minha mãe estão se divorciando. Ele disse que implorou para minha mãe entrar em contato comigo assim que saí de casa, mas ela recusou e disse que eu estava agindo como um bebê e que, se eu quisesse sair depois de fazer algo tão horrível, poderia me virar sozinho a partir de então. Perguntei a ele quanto tempo levou para eles perceberem que eu tinha ido embora. Ele disse que voltaram para casa depois do ano novo e planejavam me convidar para conversar. Foi quando eles entraram em contato com minha amiga e ela disse que eu tinha ido embora e ela não sabia onde eu estava. Perguntei por que ele não ouviu o meu lado da história e por que eles me descartaram tão facilmente. Ele começou a chorar. Ele disse que nunca quis que as coisas saíssem do controle dessa forma e que ele desejaria mais do que tudo poder voltar atrás. Eu disse que quando descobriram que a Nick estava usando drogas e tinha abandonado a escola, eles não a descartaram, pelo contrário, todos nós fizemos uma viagem para que ela pudesse se concentrar em coisas além das drogas, e durante essa viagem, ela se tornou dependente do álcool, e eles a defenderam diversas vezes. Ele disse que não fazia ideia de que minha mãe iria me expulsar, achava que seria apenas por alguns dias, mas depois eles decidiram de última hora passar o Natal fora do estado. Minha mãe aparentemente prometeu a ele que eu poderia voltar para casa depois que eles voltassem. Eu disse que ela jogou todas as minhas coisas fora, mas ele disse que tudo ainda estava lá e que ela mentiu sobre isso. Perguntei a ele o que aconteceu com a Nick e ele disse que ela não significa mais nada para ele, que ele não quer mais saber dela, mas minha mãe tem chorado para ele, pedindo para perdoar a Nick, pois ela não está bem, e eles já perderam uma filha, não podem perder duas. Ele bloqueou minha mãe e a Nick e tem pressionado meu ex para me encontrar. Meu ex cedeu quando meu pai disse que bloqueou minha mãe e a Nick, e disse a ele onde eu morava. Pedi para ele nunca mais aparecer sem minha permissão e ele concordou. Ele perguntou o que aconteceria agora e eu disse que realmente não sabia, e que ele me machucou muito. Então expliquei em detalhes o quanto ele me machucou e como foi ver eles tão felizes sem mim e como tem sido difícil. Ambos estávamos chorando no final, mas eu estava realmente feliz por ter desabafado, parecia que um peso enorme tinha saído dos meus ombros. Meu pai disse então que conhecia alguns lugares na região e ajudaria a conseguir um apartamento melhor para mim, e disse que me ajudaria a arrumar um emprego melhor, mas eu disse a ele que não sairia deste emprego, pois meu chefe me ajudou muito e eu queria retribuir a ele a qualquer custo. Eu disse que não queria que ele fizesse nada por mim, mas disse que queria me reconciliar, porém tinha que ser nos meus termos, e levaria muito, muito tempo para confiar nele novamente, talvez nunca mais confiasse. Ele disse que faria qualquer coisa para reparar o que fez. Perguntei a ele por que a Nick fez isso e se ela disse alguma coisa sobre isso. Bem, ela disse que achava que meu ex merecia alguém melhor do que eu e queria vê-lo feliz, pois ele estava fazendo muitos sacrifícios no relacionamento, ela o amava como um irmão e queria terminar o noivado, então naquela noite pediu a um amigo para me tirar da balada para que ela pudesse tirar fotos e me levar para casa, para que o plano dela funcionasse. Ela disse que nada de sexual aconteceu, eu dormi no sofá e foi só isso, ele ficou acordado jogando videogame a noite toda até eu acordar. Que ele tem provas, aparentemente. Meu pai estava planejando pegar minhas coisas na casa da minha mãe e trazê-las para mim, mas disse a ele que eu não queria essas coisas mais. Então perguntei sobre o marido da Nick e ele disse que minha mãe estava mantendo tudo em segredo, mas ele tinha o número dele e anotou para mim. Depois que meu pai saiu, decidi ligar para o marido da Nick. Estava suando o tempo todo e me sentindo tão mal, e se eu pudesse ouvi-la ao fundo?
Enfim, quando ele atendeu, eu contei tudo de uma vez, o que lamento profundamente, porque deveria ter introduzido o assunto com mais calma. Ele parecia realmente confuso e eu expliquei toda a situação novamente. Até entrei em detalhes sobre os problemas dela com drogas e álcool. Sinceramente, esperava que ele me xingasse e defendesse a Nick, mas ele soltou um longo suspiro e, bem, acontece que ele já tinha uma ideia de que ela não era exatamente inocente. Parece que ela e a irmã dele estavam tendo problemas e ela estava contando mentiras sem parar sobre a irmã dele e causou uma grande divisão entre eles. A irmã dele nem mesmo compareceu ao casamento deles. Eu disse que sentia muito, mas ele deveria acertar as coisas com a irmã dele, pois a Nick era o problema, não ela. Conversamos um pouco mais e ele desligou. Não tenho certeza do que ele vai fazer com essa informação. Espero que ele corte suas perdas e a deixe, porque ele parecia uma pessoa muito boa e até ele perdeu a própria irmã por causa da Nick. Então decidi me reconciliar com meu pai. Minha mãe sempre comandou tudo durante todo o casamento deles, então o fato de ele estar firme e se divorciando dela e cortando relações com a Nick mostra que ele está sério sobre querer se redimir. Acho que nunca vou me reconciliar com minha mãe, pois ela acha que a Nick também é vítima nisso tudo, e neste ponto eu não quero mais ouvir suas desculpas. Se ela entrar em contato e conversarmos, vou atualizar o post novamente. Sobre o meu ex, ainda não tive tempo para me encontrar e conversar com ele, embora meu pai tenha mencionado que ele queria vir com ele, mas ele disse que eu ficaria muito sobrecarregada se ambos estivessem lá, e vê-los separados ajudaria a tomar decisões mais claras. Ele também mencionou que meu ex foi preso por agredir a amiga da Nick que mentiu sobre toda a situação. Ele foi acusado, mas as acusações foram retiradas alguns dias depois.